Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, no capítulo 1. Pegue a sua Bíblia aí no seu lar, juntamente com a sua família. Ruth, capítulo 1. O verso de número 6 diz assim: Um dia Noemi soube que em Moabe o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, guarde isso, contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai, cada qual para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesmo. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança. Irmãos, nós lemos a palavra do Senhor e nós vemos na vida dessa família momentos muito difíceis. A palavra do Senhor diz que Noemi foi uma mulher que teve que aprender a lidar com as perdas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitos homens e mulheres de Deus tiveram que aprender a lidar com perdas. E a gente não gosta de perder. A gente gosta de ganhar. Ninguém gosta de perder. A palavra do Senhor diz que um dia Jó perdeu tudo. Quando a gente olha para Jó e para a história desse homem fiel, temente a Deus, que se desviava de todo o mal, nós olhamos e vemos tantas perdas na vida dele, em todos os sentidos que você possa imaginar. Jó enfrentou perdas. Perdeu bens, teve perdas materiais, teve perdas familiares, teve perda da sua própria saúde. Mas Jó não perdeu a fé. Diante de tantas perdas, ainda havia fé no coração de Jó. Lá no comecinho do livro ele diz: Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem até o louvor que a gente louva sempre e diz isso. Deus nos deu, Deus tirou, mas em todas as coisas bendito seja o nome do Senhor. E Jó, mesmo que teve em alguns momentos onde ele reclamou, onde ele questionou, mas ele se manteve fiel e íntegro e temente ao nome do Senhor Deus. E nós vemos no final da história desse homem que houve um grande recomeço. Então o Senhor já começa a conversar conosco nessa noite. Nós podemos sim, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis e momentos de perdas, mas quando nossos olhos estão em Deus e nós mantemos a nossa integridade, a nossa fidelidade, o nosso temor a Deus, o Senhor nos dá estrutura para lidar com perdas e recomeçar. Isso é o mais difícil. Depois de passar por perdas, você ter forças para recomeçar. Mas Jó recomeçou. E a palavra do Senhor diz que ele teve de volta tudo. A palavra do Senhor diz que ele foi muito mais abençoado, ele recomeçou. O Senhor está dando forças para alguém recomeçar nessa noite. O Senhor está falando com alguém que sofreu perdas e de repente se prostrou ou ficou tão abatido, sem forças. O Senhor diz que ele vai te dar forças para você se levantar e recomeçar. Foi o que aconteceu com essa mulher. Noemi, esposa de Elimeleque, nós lemos no começo desse livro, que houve fome em Belém. E Elimeleque decide sair de Belém. Nós não vemos aqui, não nos diz o texto que ele orou ou buscou uma direção de Deus. Só nos diz que ele pega a sua família e sai do lugar, sai ali de Belém e vai para Moabe por conta de uma grande fome. E nós lemos que a intenção dessa família era ficar por pouco tempo em Moabe.
Mas depois diz que eles passaram mais de 10 anos nesse lugar. E nesse lugar, os filhos de Noemi morreram, o esposo de Noemi morreu. Então ela passou por um processo muito dolorido de perda. Perde o esposo e perde os 2 filhos. Seus 2 filhos eram casados. Um era casado com Orfa, o outro era casado com Ruth. E nós vemos que em algum momento a Noemi, ela atribui tudo o que ela estava passando a Deus. Ela diz que a situação de amargura dela era culpa de Deus. Ela diz: o Senhor me pôs em uma situação de amargura, de perda, o Senhor me abandonou, como tantos dizem nos dias de hoje. E muitas vezes as perdas ou as situações difíceis não é porque o Senhor nos quis naquela situação, é muitas vezes porque nós não oramos, não buscamos uma direção, saímos da onde o Senhor nos queria. Belém, que significa a casa do pão, onde havia o pão que nós sabemos que simboliza a palavra de Deus. E aí nós entendemos que o Senhor nos dá uma ordem para permanecermos aonde tem o alimento espiritual, aonde tem a palavra. Nós temos que permanecer na palavra de Deus. E muitas vezes não permanecemos, não buscamos uma direção, não esperamos o Senhor falar conosco, temos as nossas atitudes, fazemos do nosso jeito, como queremos, como achamos, como nos agrada, e nós saímos da posição que Deus nos queria. E aí passamos a ter perdas e situações difíceis, mas muitas vezes essas perdas e situações difíceis são por nossa própria teimosia. Mas a Noemi, ela atribuiu tudo isso a Deus. Ela falava: não me chame, me chame de Mara, de amarga, de amargurada, porque o Senhor fez isso comigo. E nós temos que vigiar a igreja, porque colocamos a culpa muitas vezes em Deus, no diabo, em alguém que está ao nosso redor, em alguém que está ao nosso lado, quando muitas vezes a culpa pode estar em nós mesmos. E aí depois as pessoas perguntam: mas por que Deus permitiu? Deus não sabia que eu iria passar por isso? Por que Deus não me livra disso? Por que Deus não me impede de ter aflição, de ter perdas? E muitas vezes o Senhor quer que nós não tenhamos perdas e aflições, mas o problema é que nós não ouvimos direções. A palavra do Senhor diz que chega o dia que a Noemi fica sabendo. O Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. O lugar onde havia fome, Noemi fica sabendo, está havendo boa colheita. Muitas vezes, igreja, nós passamos por períodos difíceis, mas quando estamos na direção, no lugar que Deus nos quer, na direção que Deus nos dá, firmes na palavra, nos mantendo fiéis ao Senhor, como Jó ali permaneceu fiel ao Senhor, nós podemos passar momentos difíceis, mas se o Senhor está conosco, nós vamos chegar no tempo das boas colheitas. Talvez esteja chegando, esteja perto aí para você, um tempo de boas colheitas. Talvez você passou por um período de escassez e de falta, mas o Senhor fala pela palavra: está chegando o tempo de boas colheitas. O Senhor olhou para o seu povo. O Senhor olha por nós, igreja. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso provedor, Ele é supridor, Ele cuida dos seus filhos. O Senhor tem um cuidado, um amor tão grande com a nossa vida. O Senhor, Ele nos dá estratégias no meio de tempos difíceis para termos boas colheitas. Quantas vezes você já viu ao seu redor situações tão difíceis e você estava ali tendo uma boa colheita? Isso é Deus na sua vida. Quantas vezes você vê todos ao seu redor passando ali por escassez, por fome, por situações muito difíceis, mas você está ali tendo uma boa colheita. Isso é a boa mão do Senhor, é a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Ela ouve então que ali havia uma boa colheita e ela decide:
ela se dispõe, diz a palavra. Ela se dispõe a voltar. Ela se dispõe a voltar. E ela chama ali as suas 2 noras. E a palavra do Senhor diz que elas começam a caminhada. Porém, contudo, durante a caminhada. Durante a caminhada, todas as 3 saem de lá, de Moabe, com um propósito. As 3 saem juntas. Mas a palavra do Senhor diz que durante a caminhada, uma das noras recua e volta, e a outra se apega. Igreja, nós estamos numa caminhada. E durante a caminhada nós temos que nos apegar ao Senhor. Nós temos que nos apegar a Deus, a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus que nós lemos diz que Orfa, uma das noras de Noemi, quando Noemi começa ali a dizer: olha, eu já sou idosa, vocês não vão ter outro marido se ficarem aqui ao meu lado, porque ainda que eu gerasse um filho, vocês não vão esperar eles serem homens para se casarem, e eu estou indo para Belém, mas eu não sei como vai ser. E ali Noemi começa a apresentar as dificuldades. E diante de tudo isso, Orfa ouviu e Ruth ouviu. Diante disso, Orfa toma uma atitude de voltar para Moabe. Ali ela se despede de Ruth, ela se despede de Noemi e ela volta. Mas ao mesmo tempo que Orfa está voltando e recuando, Ruth está se apegando à sua sogra. E não só à sua sogra, ela se apega a Deus. Ela passa a dizer: o teu Deus, ela falando para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Quando essa menina Ruth toma essa atitude, essa decisão, o teu Deus é o meu Deus. Quando ela faz essa entrega e renuncia tudo e deixa tudo, porque agora ela estava se apegando ao Deus que Noemi conhecia. Uma decisão. Orfa teve uma decisão, Ruth teve uma decisão, eu tenho uma decisão a cada dia, você tem uma decisão a cada dia. Decisões e escolhas que nós temos que fazer durante a caminhada. Contudo, durante a caminhada, Orfa voltou. Contudo, durante a caminhada, Ruth se apegou. Nós precisamos entender, igreja, que nem todo mundo que começa a caminhar conosco vai caminhar conosco até o fim. Mas Deus sempre estará com você até o fim. Se você se volta para Deus, se você está na presença de Deus, pode alguém te abandonar no meio da caminhada, mas o Senhor não te abandona. A gente não vê nem a Ruth, nem a Noemi implorar para que Orfa fosse com elas. Porque quem quer caminhar com a gente, vai caminhar, independente de circunstâncias difíceis. E olha que a Noemi estava se tornando uma pessoa um tanto amarga. Talvez fosse uma pessoa difícil de lidar, porque atravessou muitos momentos difíceis. As pessoas têm a tendência de, quando vem de sequências de perdas e de momentos difíceis, se tornarem pessoas amargas, se tornarem pessoas frustradas, se tornarem pessoas revoltadas. Isso quando não tem Deus. Porque quando nós temos o Senhor, nós sabemos que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Então nada nos abala. Mas quando nós não temos o Senhor, diante de perdas e situações difíceis, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas difíceis de conviver, de estar ao lado. Talvez não fosse fácil lidar com a dor de Noemi. Ruth não olhou para isso. Ruth não olhou para dificuldades que foram ali mostradas para ela. Ruth não pensou: é mesmo, eu vou com ela, ela nem sabe onde ela vai ficar, como vai ser quando ela chegar, e aqui, querendo ou não, né? Ela poderia pensar tantas coisas, mas a decisão dela foi se apegar. Se durante a caminhada, contudo durante a caminhada, nem todo mundo que começou com você terminar ao seu lado,
Se Jesus estiver ao seu lado, está tudo bem. Se Jesus permanecer e você permanecer em Deus, está tudo bem. As pessoas têm uma tendência de implorar por carinho, por afeto, por companhia. Nós sabemos que há tantas pessoas carentes de um amor, carentes de um acolhimento, e por estarem carentes de alguma maneira, passam a implorar, passam a mendigar uma atenção, uma companhia. E muitas vezes, a gente vê isso com frequência. Não é todo mundo que quer caminhar junto. As pessoas fazem escolhas durante a caminhada. O que não pode é você tirar os seus olhos de Jesus. Ainda que alguém te deixe na caminhada, alguém te decepcione no meio da caminhada, alguém não queira continuar com você na caminhada, ainda que durante a caminhada você sofra de alguma maneira, coloque os seus olhos em Deus. Ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, diz a palavra. Ele não te deixará. Hebreus diz: o Senhor não te deixará. Isaías diz isso. Nós lemos tantas vezes promessas gloriosas da companhia do Senhor conosco, quando nos voltamos para Ele, e Ele não nos desampara. Ainda que alguém te desampare, Ele não te desampara. Ainda que alguém te deixe, Ele não te deixa. Ainda que alguém te decepcione, Ele não te decepciona. Você tem, contudo, durante a caminhada, que permanecer com Deus. Essa escolha que Ruth fez levou essa menina a viver uma história de recomeço. E porque ela escolheu corretamente estar ali, o teu Deus será o meu Deus. Quando ela disse Deus é o meu Deus, ali houve um marco na vida dela. Como na nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, há um marco ali na nossa vida. O antes e o depois. A velha criatura, a nova criatura. Alguém sem Deus, alguém com Deus. Do derrotado para o vencedor. Do imundo para o purificado. Do pecador para o perdoado. Um marco na nossa vida. Hoje pode ser um marco na sua vida. Se você disser, Deus, Tu és o meu Deus. Noemi recomeçou. Porque Ruth recomeçou. Porque uma escolha certa leva a bênçãos. Uma escolha certa nos leva a viver aquilo que Deus tem para nós. Uma entrega verdadeira nos leva a viver algo novo. Que foi o que Ruth viveu. Se você ler a história, ela encontra o resgatador. Ela vai trabalhar nos campos e lá ela encontra Boaz e Boaz a acolhe. E nós sabemos, o resgatador está com as mãos estendidas. Que você possa a cada dia olhar para Jesus. Contudo, durante a caminhada, quando alguém olhar para a sua história, vai poder dizer, olha, aquela pessoa, ela teve perdas, ela passou por aflições, ela passou por momentos difíceis. Contudo, durante a caminhada, ela permaneceu em Deus. Olha, aquela pessoa, ela teve uma situação tão complicada na vida dela. Contudo, durante a caminhada, ela permaneceu firme, olhando para Deus. Se você decidir permanecer e se apegar ao Senhor, você vai ter força para recomeçar. E quando você recomeçar, você vai ver a boa mão do Senhor te conduzindo e te guiando. A história de Ruth, a história de Noemi, está registrada aqui. Nós lemos e nos alegramos, e isso enche o nosso coração de esperança. Mas a história de Orfa não está aqui. Porque aqueles que recuam dificilmente vão construir uma história de vitória. A palavra do Senhor diz em Hebreus: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Pelo contrário, nós avançamos, nós prosseguimos. Contudo, durante a caminhada, nós temos a quem clamar. Contudo, durante a caminhada, ainda que soframos perdas, nós temos uma fonte de bênçãos em Deus. E é para Ele que nós olhamos. Que o teu olhar esteja em Jesus.
Se alguém não quiser caminhar com você, caminhe com Jesus. Em todo tempo, permaneça firme e inabalável. Amém? Vamos orar, igreja? Vamos pedir forças a Deus para que, contudo, durante a caminhada nós venhamos prosseguir? Feche os teus olhos. Você sabe em qual parte da palavra o Senhor falou com você? Você possa agora colocar diante do Senhor a sua vida e pedir forças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, sobre a Tua palavra, Pai, nós oramos. Oramos porque sabemos que o Senhor cuida de todos aqueles que entregaram a sua vida a Ti. O Senhor cuida daqueles que permanecem olhando para Ti. Jesus querido, quando nós olhamos para o Senhor, nós não precisamos mendigar amor, nós não precisamos implorar pela Tua companhia, nós não precisamos implorar para o Senhor ficar conosco. O Senhor fica, o Senhor anda conosco, o Senhor olha por nós, como nós lemos no início desse culto: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Conhece o meu assentar e o meu levantar. O Senhor nos conhece. E mesmo com todas as nossas falhas, o Teu amor é derramado sobre nós a cada dia. A Tua graça é derramada sobre nós. Pai, na nossa caminhada, temos tantos momentos, Pai. Temos nossos momentos de alegria, onde a gente regozija, onde a gente louva ao Senhor em gratidão. Nós temos momento de vitórias. Nós temos momento de viver testemunhos gloriosos. Mas para chegar em tudo isso, muitas vezes durante a caminhada, nós passamos por momentos difíceis, mas eles passam. A gente não permanece sempre ali no problema, na dificuldade, na angústia, na tristeza. Nós passamos por esses momentos, porque estamos olhando para o Senhor. Pai, olha pelos Teus filhos, que durante, Senhor, a caminhada, tem enfrentado barreiras, dificuldades, tem tido perdas e decepções. Olha pelos Teus filhos, Pai, e os sustenta, para que eles possam dizer: eu passei por aquilo, contudo eu permaneci firme, olhando para o Senhor Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.